Você já sabe, nós já temos um canal no YouTube. E aí você entra, faça a sua inscrição, deixa o seu like, compartilha, compartilha e nós vamos ative o sininho para notificações para quando a gente postar. Mas ok, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos numa semana, é a semana do precursor, amém? A semana do precursor. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Hoje, como eu falei no sumário, eu vou falar com você sobre preparação. Hoje e amanhã, qual é a preparação que recebeu o precursor? Ok? Procura lá, Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. O livro de Deuteronômio é o último livro daquilo que nós chamamos de Pentateuco, ok? O Pentateuco significa o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Na realidade, é assim. Toda a Bíblia está baseada nesses 5 livros. Toda a doutrina, todas as bases que você tem, de Josué até Apocalipse, ele está vinculado com esses 5 primeiros livros. Esses livros, eles são conhecidos no hebraico como a Torá. Conhecido como o quê? A Torá. Um menino, na época ali, os judeus, ele tinha que decorar a Torá até 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele era conhecido como filho da lei. Ok? Então, até os 12 anos, ele decorava cada palavra da Torá. E ele era capaz de falar de cor. E aí, ele era levado para a escola. E lá na escola, os rabis, os mestres da lei, iam avaliar ele. E aí fazer uma prova com ele. Se ele fosse aprovado, ele prestaria para ele continuar sendo um discípulo. Aí ele poderia escolher, o aluno poderia escolher com quem ele iria aprender. Entendeu? Ele poderia escolher com quem ele poderia aprender. E aí Paulo, você sabe dessa história, Paulo com 12 anos ele foi aprovado em nota 10 e ele escolheu o mestre dele. Quem é o mestre de Paulo? Quem foi o mestre de Paulo nessa? Gamaliel. E aí Gamaliel falou, esse cara aí eu vou aceitar. Então, na realidade, quem escolhia eram os alunos, escolhia o seu mestre. Não era o mestre que escolhia o seu aluno. Então, a Torá, ela tem essa base. Outra curiosidade, os samaritanos, eles não aceitavam nenhuma outra parte da Bíblia. Eles só acreditavam na Torá. Tanto é que quando a mulher samaritana vai discutir com Jesus, eles discutem coisas da Torá, mais nada. O monte vai adorar a Deus. Os samaritanos poderiam falar, ter contato com ela falou lá, mas você bem pouco. Esse era por causa do nível de discriminação. Mas eles acreditavam na Torá, os samaritanos. É claro que eles tinham suas misturas de ideia na cabeça deles, mas eles acreditavam na Torá. Então, os 5 livros da Bíblia são os livros mais importantes para o preparo da criança daquela época. Os outros, os profetas, os salmos, eram complementos, digamos assim, em relação à doutrina, eles eram uma espécie de comentários da Torá. Então, por exemplo, imagina o seguinte: a Torá dá uma ordem,
E aí eles vão contar a história das pessoas que obedeceram a ordem da Torá e das pessoas que não obedeceram a ordem da Torá. Os próximos que vão aparecer, os profetas, depois de Moisés, todos os profetas, eles se reportam à Torá. Todos se reportam à Torá. Lembra de Daniel? Daniel, ele faz uma oração lá no capítulo 9. E ele se reporta a Deuteronômio 28. Então, até o Apocalipse, até João, ele se reporta à Torá. Então, você tem que olhar a Bíblia nesse perfil. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são essenciais. Se os 5 primeiros livros da Bíblia forem tirados da Bíblia, aí, meu amigo, não tem Bíblia. Entendeu? Tá claro? Então, um menino, e Zacarias sabia disso. Então, Zacarias, ele apresenta agora para o menino a Torá. E eles estudam a Torá. Aqui está a ênfase, é o Shema. O que é o Shema, pastor? Deuteronômio capítulo 6, ele começa no verso 4 e vai até o verso 9. Aqui está a base, o fundamento do preparo de qualquer profeta, de qualquer pessoa. Aqui está. Por isso, os israelitas, os judeus, repetiam isso várias vezes no dia. E eles falam em hebraico, né? Shema Israel, Adonai. E aí ele vai falando. Achou? Aqui na minha Bíblia diz assim: escute ou ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Você ou tu inculcarás a teus filhos, delas falarás quando estiver assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontais ou frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Aqui está, amigo, algo que, se você for seguir ao pé da letra, você pode ser acusado de obcecado. Porque o que Deus, a ordem de Deus aqui é uma obsessão. Eu não sei se você sabe o que é obsessão, mas procure aí na internet o que é obsessão. Pesquisa aí na internet o que é obsessão. É isso que eu quero que você entenda. O que é uma obsessão? Me ajuda. Motivação irresistível para realizar um ato irracional. Compulsão. Não, irracional. Compulsão. Apego exagerado a um sentimento ou uma ideia Desarrazoada. Essa parte é a classificação do autor. O autor acha que não pode haver obsessão. É por isso que eu falei para você que se você seguir isso ao pé da letra, você vai ser classificado como um doido. Porque o que Deus pede aqui é uma obsessão. Parece ser irrazoável.
É uma coisa, é um pensamento irresistível que fica na sua cabeça 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30, 31 dias por mês. Você está obcecado. Olha que coisa louca. Mas é exatamente isso que Deus exige da gente. Nesse texto aqui, Deus exige nada menos do que o nível da obsessão. Se você acha que eu estou exagerando, presta atenção. Ele fala, olha, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de, número 1, todo. Número 2, toda. Número 3, toda. Todo, toda, todo. O que é isso aí, pastor? 100%. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Aonde que vai estar? No seu coração. Essa ideia de estar no coração, colocar no coração, é a ideia de total preenchimento de todas as suas afeições. Todas as suas afeições agora estão comprometidas com o Senhor Deus. E aí, depois que você está 100% obcecado, você não consegue falar outra coisa. Aí vem a família. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E tu vai fazer o quê? Ó, tu vai fazer o quê? Colocar na cuca. Inculcar. Colocar onde? Na cabeça. Colocar aqui, ó. Põe a mão aqui, irmão. Põe. Colocar aonde, filha? Na mente, no coração, cérebro. Tem que botar aqui, porque aqui é o centro de comando da vida do corpo. Na tábua do seu coração, que é loucamente, né? Essa ideia de colocar na cuca, eu fiz meu TCC desse verbo, inculcar. Eu não escrevi muito não, porque era um artigo científico e tal, eu escrevi 20 páginas de uma palavra, inculcar. Tem noção? Eu fiquei 1 ano estudando essa palavra, inculcar. Eu tenho esse artigo, por alegria minha, meu professor deu nota 10. Eu costumo viver e pensar que eu sou um sucesso. Já deu para perceber, né? E aí, essa palavra em hebraico, essa palavra inculcar, é Veshinanetan. Isso. Essa palavra nessa construção, ela é uma lepax legomera. Foi bem ensaiado, não foi? Lepax legomera. O que é, pastor, na mentalidade hebraica, uma lepax legomera? É uma palavra, ó. É uma palavra que não existe em nenhum outro. Ela não é repetida. Nessa construção, essa palavra só existe nesse verso. Ela não existe em nenhum outro momento no Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, nunca mais se repetiu essa palavra. Quando uma palavra aparece só uma vez, aí em teologia nós chamamos ela de uma lepax legomera. Ó o conteúdo teológico que eu estou entregando para você. Então, o que é essa palavra? Agora, a palavra inculcar em hebraico é Veshinanetan. Essa palavra, mas eu fui assim, ó, eu mergulhei para mim extrair. Ela tem vínculos no hebraico, no árabe. Ela tem, assim, ó, eu fui no árabe para me entender a construção da palavra. Então, na ideia original, na construção da palavra, quando você fecha no suprassumo, o que significa? Afiar. Nada a ver, né? O que significa inculcar no original?
lá nas raízes no árabe. O que significa isso aí? Afiar. O que significa? Afiar. Entendeu? Afiar. É a ideia de você pegar realmente uma faca, um facão, e você amolar, um teçado. E você fazer o quê? Amolar. Essa é a ideia. Aí eu fiquei assim, como assim? O que é que tem a ver amolar com inculcar? O que é que tem a ver isso? O autor, quando ele traduziu para inculcar, ele deduziu isso. Porque ele não achou uma palavra, pelo menos na minha percepção, ele não achou uma palavra mais próxima da realidade do significado daquilo ali. Como assim? Afiar? Essas palavras que eu te ordeno, tu as afiarás a teus filhos. Como é isso? Não dá. Então, aí ele leu o resto do texto, e ele percebeu, quer colocar na cuca, porque você vai falar e tal, ele deduziu isso aí. Há quem diga que todo tradutor é um traidor. Claro, porque é impossível você pegar uma ideia hebraica e colocar na ideia do português. Então, quando você estuda a Bíblia, você tem que ter noções do original. Tem traduções aí no português que não tem nada a ver com aquilo que o original hebraico está entregando. Entendeu? Então é por isso que você tem que pesquisar isso aí. E eu dediquei, assim, pensei em dedicar uns 20 minutos para essa introdução. Então a ideia é o seguinte: pastor, qual é a ideia do afiar? É afiar para cortar. Então, quem afia mais, afia para quê? Para cortar. É a ideia de uma espada afiada. Essa espada, ela tem um objetivo. Tudo que é afiado tem um propósito. Então, você prepara a ferramenta para um propósito. Então, a ideia é que você pegasse uma criança e você não deixasse essa criança sem objetivo. É que você, desde o momento que essa criança foi feita na barriga, você já começasse a sinalizar para ela o objetivo dela. O teu objetivo é fazer aquilo lá. Então, vamos se preparar? Vamos nos preparar para o teu objetivo? Para o teu propósito? Esse é o teu objetivo. Então a criança, desde pequena, ela tem os olhos do propósito e ela entende o processo de ser o quê? Afiada para quê? Para alcançar o propósito, para aquilo que ela nasceu. Ela nasceu para realizar aquilo. Então ela vai aceitar o processo até alcançar aquilo. Quem está entendendo? Está claro? Então, agora, a ideia de Deus era assim, quando o seu filho nascer, o seu filho é um mensageiro meu. Quando o seu filho nascer, ele vai ser um profeta. Todos os filhos de Israel deveriam ser profetas. Essa é a ideia. Todos os filhos de Israel deviam ser o quê? Um profeta. Devia ser o quê? Um profeta. Profeta. Os homens profetas, as mulheres profetas. Todos deveriam ser profeta. Essa é a ideia de Deus. Quando Deus chamou Israel, quando Deus chamou a origem lá atrás, Abraão, Deus falou o que para Abraão? Deus falou o que para Abraão? Você tu uma vez? Venha, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dando um propósito para Abraão. E a partir dessa ideia, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai se preparar. Ele vai passar por um processo de amolar para alcançar o objetivo. Quem entendeu? Essa é a ideia no preparo de João Batista. Então, agora, a primeira coisa que o pai fala para o menino é o quê? Você será chamado profeta do Altíssimo. Ok, eu vou ser chamado profeta do Altíssimo.
eu vou ser chamado profeta do Altíssimo, eu vou ser chamado profeta do Altíssimo. Eu canto todo dia para ele. Eu sou mensageira, profeta do Senhor. E eu inventei essa música. E eu vou falando, profeta do Senhor, profeta do Senhor, profeta do Senhor. Você vai ser profeta do Senhor. E eu vou falando para ela, tu vai ser profeta, vai ser profeta, vai ser profeta. E eu vou botando na cabeça dela. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias por mês. É a obsessão. Pastor, como é que você vai colocar isso na cabeça de uma criança? Ela não tem direito de escolher? Não. Não. Ela não tem direito de escolher quem ela vai ser. Ela foi criada para um objetivo. Por que é que existe crise de identidade? Por quê? As pessoas não sabem quem ela é, para onde ela vai, não tem propósito. Deus criou você para chegar lá. Aí você está indo para outra direção. Isso é uma crise. Isso é uma crise de identidade. Por quê? Porque o computador não tem crise de identidade. O ventilador não tem crise de identidade. O gato não tem crise de identidade. O cachorro não tem crise de identidade. Nada no universo tem crise de identidade, a não ser tu. A não ser o ser humano. Sem noção. Entende? Então, quando a criança nasce, você já tem que inculcar. Você já tem que, você tem que amolar. Vamos amolar. Você tem um objetivo. Então, você imagina agora, olha só, toda essa introdução para a gente ir para o texto. Abra lá o seu livro desejado. Nós estamos agora, a parte de hoje é só uma parte do 48, da página 48 e a 49, tá bom? É só isso aqui. Então, abra aí sua Bíblia. Acharam? Amém? Leia. Agora você vai ler com outros olhos. Esse é o meu objetivo ao estudar com você esse capítulo essa semana. Abrir a sua cabeça para quando você ler, você só não passar por cima. Aqui não está escrito não. Você está me chamando de... Daqui, o capítulo 10, a página 48. Página 48. Capítulo 10. Página 48. Olha que interessante. Eu vou fazer uma leitura geral e aí eu vou dar uma ênfase na parte que ela fala desde a infância. Acharam? Pela ordem natural das coisas, o filho de Zacarias deveria ter sido educado nas escolas dos rabinos. Mas como essas escolas não o preparariam para a obra que devia realizar, Deus o chamou para onde? Para o deserto, a fim de aprender sobre a natureza e sobre o Deus da natureza. João fez das colinas áridas, dos barrancos acidentados e das cavernas rochosas o seu lar. Ali, os arredores o ajudaram a formar hábitos de simplicidade e abnegação. Ali ele pôde estudar as lições da natureza, da revelação e da direção de Deus. Agora aqui, desde a sua infância, o que? Seus pais, tementes a Deus, tinham feito o quê? Mantido sua missão diante dele. E o que mais? E ele executou o santo desejo. Tá vendo? Agora está fazendo sentido o que eu estava explicando para você. Então, desde a sua infância, os pais, você vai ser profeta, você vai ser profeta, você vai ser profeta. Um profeta tem que entender com o melhor profeta que já existiu. Quem foi o melhor profeta que já existiu na cabeça deles? Não. Quem foi o melhor profeta que já existiu na cabeça de Zacarias? Moisés. Quem foi que escreveu o Pentateuco? Moisés. Então, o melhor profeta é quem? Moisés. Então, estuda tudo que o melhor profeta escreveu para você ser parecido com ele. Você está entendendo? Então, é isso que eles fizeram. Então, João Batista era assim, sempre a missão era colocada diante dele. Sempre.
Ok, pastor, o que isso tem a ver com a comportagem hoje? A gente tem uma facilidade para esquecer do nosso propósito, da nossa missão. A gente tem uma facilidade para desistir. Por que a gente desiste com facilidade? Porque a gente não foi preparado. A gente não foi, não aconteceu um preparo mental. Não aconteceu uma estrutura mental. Então, quando a gente entende o preparo mental, as coisas mudam. Por quê? Porque você tem o seu propósito. Você é um missionário. Você não muda a sua estrutura. Aconteça o que acontecer. E é aqui na comportagem que testa o ser humano. Ele vem para o curso transformar. E imagina, 3 dias eu tenho que colocar na tua cuca o que não colocaram a vida inteira. E aí tem que ser uma imersão mesmo. E Deus falou para mim, tem que ser assim, mano. Você tem que mostrar para eles que eles têm que ser criança. Para quê? Para mim tentar fazer eles renascer, para mim dar uma segunda chance para eles. Ontem eu atendi mais 2 pessoas. E a ideia sempre foi esse problema. Nossos jovens não sabem nada. Não sabem de onde vem, não sabem o que está fazendo aqui, e não sabem nem para onde, nem para onde vai. E eu fico com dó porque a última pessoa que eu conversei, ela filho de adventista de berço, dentro de casa, e a menina estava depressiva. No meu estudo que eu fiz do TCC, eu também analisei o cumprimento dessa ordem no decorrer do Antigo Testamento. Então, eu fiz uma análise da palavra, defini a palavra, fiz uma exegese, e aí depois eu fui analisar o histórico para ver quem cumpriu essa ordem de Deuteronômio 6:7. Ali deu página, porque aí eu analisei, logo depois de Deuteronômio veio um livro. Qual é o livro? Depois de Deuteronômio veio o quê, seus crentes? Josué. Depois de Josué veio o quê? Juízes. E aí eu fui analisando, porque depois do Deuteronômio, quando Moisés estava falando aquilo, era uma geração. Essa geração envelheceu em Josué. Essa geração morreu em Juízes. Aí veio uma outra geração. E aí o texto diz que essa outra geração não conhecia o Senhor. É só tu ler aí. Culpa de quem? Dos pais. Os pais entraram na Terra Prometida, a vida ficou boa, não tinha propósito, não sabia para que estava ali, esqueceram que eles eram para ser uma bênção para todas as nações da Terra. E aí, qual era a preocupação dos pais? A preocupação da mãe da menina que eu conheci ontem. Fazer faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro, botar a filha com babá. Com 3 anos de idade, botar a filha para ficar no creche. E vai isolando a filha, vai isolando. Qualquer coisa é mais importante do que os filhos. Aí, irmão, graças a Deus que essa menina vem pra cá. Aí eu vou lá e 2 horas faço a menina nascer de novo. Aí eu vou estabelecer uma estrutura para ela ver daqui pra frente. Aí dei propósito, dei tudo. Mas não pensa você que vai ter pastor Marcos para todo mundo, não. Vocês têm que ensinar as pessoas a cuidarem dos seus filhos. Entendeu? Por quê? Porque aí vê os juízes. A história de Juízes é uma aberração. Uma aberração, Juízes. Horrível. Aí vem um menino. Quem é um menino para resolver o problema de Juízes? Não. Samuel. Como é que Samuel foi educado? Aí a dona Ana obedeceu a ordem de Deuteronômio. E ela educa Samuel. E aí Samuel, ele restabelece
Aí depois o Samuel morre, nem Samuel educou os próprios filhos. Olha que tragédia. Não é fácil passar um legado de pai para filho. Não é fácil. Não é fácil. Porque o diabo sabe do poder que tem um pai em entregar uma missão para o filho. Ele sabe. Então ele vai fazer com que a cabeça do pai pense em qualquer coisa, valorize qualquer coisa, menos o próprio filho. E aqui, meu amigo, é a minha preocupação. É claro que você nasceu de novo, agora vocês são meus filhos, e eu sou obcecado. Estou entregando conteúdo para vocês todo santo dia. Todo dia tem um sermão. Você imagina? Na última temporada, até hoje, deu o quê? 25, 26, 27, 28 sermões. Sem repetir. Do mesmo verso sem repetir. Já pensou um negócio desse? Isso era que era para acontecer aos pais. Os pais eram para entregar conteúdo para os filhos 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias por mês. Os pais tinham que vincular tudo ao espiritual. Tudo ao espiritual. Os pais tinham que colocar os filhos na atmosfera espiritual. Os pais tinham que manter os filhos puros, incontaminados. Só que 99% dos pais na Bíblia falharam. E é por isso que nós estamos aqui até hoje. E Zacarias não podia falhar, porque Zacarias era fiel. Então Zacarias, ele implantou na cabeça de João Batista isso. Se não fosse Zacarias, não tinha João Batista. Então, mais importante que João Batista é o pai e a mãe de João Batista. Está querendo casar, Tiago? Fazer filho? Pois é. Prepara. Porque se tu subir do céu e teu filho não for contigo, tu vai ver o caos, vai ser. E a gente não tem noção da calamidade que é isso. A gente não tem noção da calamidade que é. Deus deu o filho pra gente e os filhos não pertencem a gente. Então você não tem o direito de educar seu filho do jeito que tu quer. Você não tem o direito. Você tem que lembrar que teu filho nasceu para ser um profeta, para ser um mensageiro, para ser um missionário. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias por mês. Você fala só isso, só isso, só isso, só isso. E aí você sabe, quando você olha a história da igreja, sempre é assim. A primeira geração é pura. Tiago White, Ellen White, Uriah Smith, essa galera, os pioneiros. Eu estou lendo o livro, é de chorar. O esforço que esses homens e essas mulheres faziam para o avanço da obra. Aí, 100 anos, passou 4 gerações. Se não fosse o poder de Deus, não existiria mais livro. Se não fosse o poder de Deus fazer milagres para conservar, não existiria mais livro. Porque agora, sempre aconteceu assim. Deus levanta um povo, aí a geração se corrompe, aí Deus abandona esse povo. E levanta outro povo. Levantou outro povo, a geração se corrompeu, Deus abandona esse. Aí levanta outro. Se você não está acreditando, é só olhar. Israel abandonado. Judá abandonado. Cristianismo foi abandonado. Aí veio a reforma com Lutero. Lutero foi abandonado. Aí vem quem? Adventista do sétimo dia. Se pela ordem natural das coisas, daqui a pouco a Adventista vai ser abandonado, mas não vai. Porque agora Deus mudou a estratégia. Amém. Deus mudou a estratégia. O que ele vai fazer agora? Ele vai usar uma sacudidura. Os que não prestam vai sair da igreja. Para ficar os que prestam. E ele vai sacudir. Ele vai sacudir, mas vai sacudir mesmo. E eu sei que eu já sou a separamento sacudidura. Eu já sou como é profecia. Eu não tenho dúvida disso. Nem eu. Moço, se você for humilde, você vai ser sacudida. Eu nem comecei. Mas se você sustentar, você tem peso, aí você fica. Se você não sustentar, tu sai.
E vai ser assim. É por isso que a igreja adventista vai ficar até o fim. Amém? Amém. Esse vai ser a estratégia de Deus. Por quê? Porque não dá para repetir o que aconteceu a vida toda. Então Deus agora levanta alguém, levanta profetas dentro da igreja para sacudir os de dentro. E aí você devia se preparar para isso. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se você está me ouvindo, já está lascado. Já estou? Não é abençoado, não? Não é abençoado, não. Se não quiser, é uma bênção. Se ouvir e não seguir. Pensando também no selvagem. Se tu tá me ouvindo agora, irmão, é porque Deus quer que tu seja igual a eu. Viu a mola lá? E ó, podia estar 1000 pessoas me ouvindo, mas tu foi escolhido a dedo para estar aqui. Amém. Não é fácil, né, irmão? Entendeu? Entendeu? Então, se você está me ouvindo, é porque Deus escolheu você para você duplicar aquilo que eu estou falando. Agora, com essa cabeça, aí você vai suportar o processo da educação, que agora o White vai comentar o processo da educação nos minutos que me restam aqui. Ok? Qual que é o processo da educação? Eu já li a primeira parte. Deus chamou João para onde? Para onde Deus chamou João? Deserto. É o melhor ambiente educativo. Então a escolinha de Deus é o deserto. O que é que tem no deserto? Não tem. Não tem. É o melhor ambiente, é onde você não tem nada. Tem um texto de Oséias. Olha, o papai me dá o texto aqui, às vezes eu esqueço. Diz assim, ó, eu vos levarei ao deserto e ali falarei ao coração. Procurei, Oséias. Eu vos levarei ao deserto. Aqui, ó, Oséias 2:14. Abre aí sua Bíblia, anota isso. Porque aqui está o ambiente que melhor oferece estrutura para aprender. Amo isso aqui. Um dia minha esposa falou para mim, eu não gosto de sofrer, tadinha. É a escola de Deus. Oséias capítulo 2. Olha lá, Oséias 2:14. Achou? Lê aí, alguém. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, qual é o ambiente para você ouvir a voz de Deus? Para que Deus fale ao seu coração? É onde? É no deserto. Então, o deserto, ele tem pelo menos 3 características. Primeira característica, não tem nada que satisfaça as suas necessidades. Não tem. Não tem água, não tem comida, não tem aconchego. Não tem aconchego. É isso que o ser humano quer. O ser humano quer água, quer comida e quer aconchego. Quer um ambiente para morar, quer uma barraca, quer uma casa. Mas no deserto não tem. Não tem. Se você olhar, era isso que João Batista desfrutava. Está escrito aqui, ó. João fez das colinas áridas. O que é uma colina árida? O que é uma colina árida? É um local sem água. A aridez é ressecado. A aridez é um lugar que não tem água. João fez das colinas áridas, dos barrancos acidentados, das cavernas rochosas, o seu lar. Ai, pastor, minha vida está difícil. Minha casa, não sei o que. Eu acho que você pode reclamar. Porque senão Deus te leva para o deserto. Ali, diz ela,
os arredores o ajudavam a formar hábitos. Aqui está a matéria. Simplicidade e abnegação. Alguém que vai ser o precursor de Cristo, ele tem que entender simplicidade e abnegação. Claro, você vai ser o precursor de alguém que vai nascer no curral. O primeiro cheiro que entra nas narinas de Cristo, o primeiro cheiro estava contaminado com fedor de bosta. Você tem noção do que é isso? Então, se você não tiver essa noção de simplicidade, de sacrifício e abnegação, você não aceita Cristo nunca. Nunca você vai aceitar Cristo. Então, o compromisso de Cristo não está no luxo, não está na satisfação egoísta. O compromisso de Cristo está no sacrifício, na simplicidade e abnegação. Outro dia eu fui na casa de alguém, não, ninguém aqui, outra pessoa. Pode ter certeza que não vai ser ninguém aqui mesmo. Aí eu entrei no banheiro dessa pessoa. Tinha uns 150 vidros de tudo quanto é produto que você sonhar. Moço, eu fiquei olhando aquilo. É uma loja que tem um cosmético no banheiro da pessoa. Não foi isso não, filho. Mas gente, aonde está a simplicidade desse negócio? Isso aqui é a lembrança que eu vi aqui agora, né? Tem gente, rapaz, que assim, ó, é muita besteira, desnecessária. Sabe? Especialmente aqui na comportagem. Pastor, por que eu não ganho muito dinheiro aqui? Adivinha? Você aprender a viver a vida simples. Você aprender a fazer o seu dinheiro multiplicar. Meu banheiro só tem um sabonete feio. Pois é. O que eu quero dizer é que você tem que aprender. E só tem um jeito de aprender isso. Na dificuldade. Quando você não tem... Olha, eu dormi 8 anos no colchão de ar. Não vou falar marca. Era um azul. 8 anos no colchão de ar, no fundo das igrejas. Quando eu casei com o Helder, com ela mesmo, eu não dei uma casa para ela. A nossa lua de mel, não estou dizendo que isso vai acontecer contigo, Thiago, né? Ou Bruna, mas a nossa lua de mel foi numa barraquinha, sabe aquelas barracas? Barraca de acampar, emprestada, na área da casa da minha sogra. A minha sogra, o banheiro da minha sogra, era no quintal, um cano, assim, ó, um cano PVC, grosso, atravessado assim, ó. Aí tu fazia o serviço lá, e aí, o negócio, não tinha nem vaso. Tô vivo. Não. E eu não ligava. Você tem que aprender, amigo, a não se magoar com o teu sucesso ou o teu fracasso. É aqui que você tem que aprender. Essa é a lição. Não se magoa com as circunstâncias. Agora, se tu acha que João Batista foi difícil, agora imagina Cristo. 40 dias. No deserto. Sem comer. Imagina a aparência do meu Jesus. O diabo chegou para ele e falou: tu, filho de Deus, tu, olha para tu, só o curioso, fundo de uma guerra interna espiritual. Por que Jesus disse? Por causa de você, seu crente. Agora você não quer fazer um jejum, não quer fazer um jejum de um dia, porque vai morrer. Morrer nada. Você não vai morrer, não. Você não vai morrer. Você não vai botar na tua cabeça. Abnegação e simplicidade. Isso é o início do preparo para fazer a obra de Deus. Porque quando a coisa fica feia, e vai ficar, você está calejado. Você está fortalecido. Você está preparado.
E lá no curso Transformar eu começo. Porque lá é lapada para todo lado. Né, Dina? Ele pôde, diz ela, ele pôde fazer o quê? Olha o texto. Ali ele pôde estudar lições. Número 1, natureza. Número 2, revelação. Número 3, direção. Lá no meu desejado, chama isso de providência. Então, pastor, como é que foi a educação do João? Como é que foi a educação do João? Ora, o ambiente do deserto, e lá ele analisava a natureza. Quais são os ensinos que a natureza nos dá? Muitos ensinos. Eu vou destacar 3. Pastor, o senhor gosta desse número 3? Gosto. Fica simples, didático e curto. Primeira lição que a natureza nos dá: o sol nasce todo dia. Amém? Não tem crise na natureza. Não tem crise. O sol sempre vai nascer, a chuva vai cair, não muda, as estações não mudam. Depois da primavera, veio o quê? O verão. Depois do verão, outono. Depois do outono, sempre é assim, desde que tem mundo. Nunca mudou. Claro. O que significa isso? Sempre depois da noite, vem o dia. Sempre. Não tem... quando você... Eu estudei, assim, biografias. Eu já estudei muita coisa, dá para perceber, né? Mas eu estudei um homem chamado Henry Ford. Eu estudei dezenas de biografias, sei lá quantas foram, mas esse homem foi interessante. Esse homem, quando teve a Grande Depressão, lá nos Estados Unidos, quem já vai falar dessa história? Quando teve a Grande Depressão, esse homem era o dono da Ford Motors. Esse homem, na Grande Depressão, sabe o que ele fez? Ele aumentou o salário dos funcionários. Todas as empresas dos Estados Unidos, todas as empresas estavam demitindo, os bancos falindo, pessoas desesperadas. E aí o que aconteceu? Hein? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Hein? Ele aumentou o salário dos funcionários, aumentou a produtividade. E ele falou: agora nós vamos vender. Agora nós vamos vender. Porque sempre depois de um inverno vem uma primavera. Por quê? Porque ele cresceu na roça. Ele cresceu no sítio. Ele estudou a natureza. Não abalava ele as circunstâncias. Porque na natureza nada te abala. Na natureza as coisas não mudam. Amém? Amém. Isso é muito bom. Isso te dá um senso de que as coisas não mudam. Esse é o meu Deus. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Amém? Amém. Esse é o teu Deus? Amém. Agora, o João Batista, ele entendeu isso. Quando a coisa ficou feia, na cadeia, onde quer que ele passava, ele não tinha medo de nada. Nada. Ele é o sucesso em pessoa. Vinham os pobres, ele cuidava dos pobres. Vinham os escribas, ele batia nos escribas. Vinha o soldado, ele instruía o soldado. Ele instruía todo mundo. E eles iam perguntar para ele: o que nós vamos fazer, João? E João, lindão, só o couro do camelo, com a cinta, magro, com cabelão, com a barbona, profeta. E as pessoas iam nele para pedir instrução. Ele não tinha medo de nada, nem de ninguém. Porque ele sabia que ele estava do lado do Deus da natureza, o Deus Todo-Poderoso. Não tem, comportou esse negócio de agora eu estou animado, agora eu estou triste, agora eu estou animado, agora eu estou triste, agora eu estou animado, agora eu estou triste. Meu Deus, vendi, fiquei animado. Não vendi. Vendi, fiquei animado. Não vendi. Tá louco! Ou você está numa atmosfera, ou você não pode ter variação, irmão. Porque teu Deus não muda. Segunda informação que você aprende na natureza:
A natureza, ela é incrível porque ela não vive para si. Existe uma estrutura em que todos servem todos. Ellen White diz que só o coração humano vive para si. Só o coração corrompido humano vive para si. A natureza, não existe esse negócio, né? Sapeia, engole mosca para cuidar dele mesmo. Não. Sapo, sapeia, engole mosca, caga, vira adubo. As plantas absorvem o adubo, cresce planta, vira oxigênio. Sobe, se você fazer um estudo, você vai perceber que tudo está interligado. Eu estava estudando física quântica. Na cabeça de um quântico, o cosmo é um negócio unido, como se fosse essa agenda aqui, fechada. Tudo depende, tudo está interligado. Então, são átomos. Então, eu estou ligado a você, que está ligado a outro. Nós estamos misturados. Nós somos uma coisa só. Então, eu sou, imagina átomos, átomo aqui, o oxigênio é átomo, e você é átomo também, tudo é átomo. Então, eu dependo de te ajudar para me manter bem. Ou seja, a natureza, ela tira o egoísmo do coração humano. A natureza, ela sempre está vinculada para ajudar o próximo. Da girafa ao rola-bosta. Todos eles trabalham para o bem-estar do planeta. Todos eles são importantes. O deserto que dá lá no Atacama, o deserto, a tempestade de areia que dá no Atacama, traz areia para fertilizar a Amazônia. Tem noção do que é isso? Fertilizar a Amazônia. Dá uma tempestade, aí você acha que a tempestade de areia é ruim? É uma bênção. Depende, porque você não tem nenhum propósito. Os plânctons. Você faz um estudo sobre os plânctons. São os negocinhos invisíveis ao olho nu. Os plânctons vêm dos vulcões da Terra. Esses negócios que dentro da Terra pega fogo, sobe, esfria na água, fertiliza a água, vira um monte de bichinho. E sabe quem é que come plâncton? As baleias! Enorme! Eu estudo documentário de animais, ó. Estudo, leio sobre isso. Eu amo aprender na natureza. Então, quando eu olho para esse ambiente, o que eu aprendo? Eu aprendo que não existe egoísmo. Amém. Existe um amor. Assim Ellen White começa o livro Patriarcas e Profetas. E assim ela termina o livro Grande. Deus é amor. O que é amor? É a completa entrega para o próximo. Para o bem do outro. Ou seja, toda vez que você sofre alguma coisa, que você fica magoadinho, é porque tu é egoísta. Porque só pensa em você. E ontem eu falei isso com a cerimônia. Falei, essas ansiedades suas, essas preocupações suas aí, ó, falei, tudo é egoísmo, pensando em você. Toma na tua cara, para de pensar em você. Se você parar de pensar em você, Deus vai pensar em você, você vai pensar nos outros, você vai ser um canal de bênção. Você vai ser um instrumento. Por quê? Porque você recebe de Deus e entrega para o próximo. Recebe de Deus e entrega para o próximo. Toda coisa ruim que acontece com o ser humano é por causa do egoísmo dele. Se você parar de pensar em você mesmo e pensar no outro, Deus cuida de você. Amém? Amém. Terceira lição da natureza. Ok. Primeira lição da natureza é o quê? Não muda. Segunda lição da natureza é o quê? Não vive para si. Amém? Terceira lição da natureza. É incrível isso aqui. Quando você mora na roça, eu não sei se alguém já morou na roça, mas quando você mora na roça, você sempre é elevado a algo superior. A natureza te eleva.
a natureza faz você perceber que existe alguém muito superior a você. O que é isso, pastor? A natureza, ela te inspira. Ela te inspira a ser uma pessoa melhor. Se você estudar as grandes obras do planeta, obras de quinta, quadra, se você estudar as grandes obras, quase todas, ou todas, elas estão vinculadas com imagens da natureza. Pode estudar. Pode ir nos grandes museus, que eu já fui virtualmente. Eu fui no Museu de Curitiba, fui no de Brasília, fui em alguns museus, estavam lá os quadros, quase todos. Por que, pastor? Porque a gente não cria a partir do nada. A gente não cria a partir do nada. A natureza é uma fonte de inspiração. As suas metáforas. O que é uma metáfora? É um exemplo que você usa e aplica para uma realidade. Olha como é que Cristo usa a natureza para inspirar. Eis que o semeador saiu a semear. A parábola da figueira, da vide. As parábolas que Jesus usava, quase todas elas eram vinculadas à natureza. Olha para os livros. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Mais valeis vós do que eles. Vocês valem muito mais do que qualquer lírio do campo. Você acha que o seu pai vai deixar tu pelado? Você acha que teu pai vai deixar você sem comer? Você acha que teu pai não vai te dar tudo? Então não fique ansioso. Não se preocupa. Quando você olha para a natureza e você vê que Deus cuida da natureza, que Deus protege a estrutura, Deus oferece tudo. O planeta Terra é como se fosse um carro. Foi construído para alguém sentar lá. O planeta foi construído só para você viver. Toda a estrutura. Eu estudei sistema solar. Estudei todos os planetas. Analisei a função de um por um. Todos os planetas do sistema solar estão trabalhando para que a Terra funcione bem. Claro, Plutão, lá do outro lado, no fim, ele tem uma força de atração em que os meteoros que vêm em grande velocidade para vir destruir a Terra, passa direto e é atraído para ele. E entra no planeta. Entra e explode. Entra e explode. O Martezinho tem função. Saturno tem função. Mercúrio. Mercúrio é a barreira, porque Mercúrio, ele é quente. O Sol chega em Mercúrio e Mercúrio segura as pontas e não chega o calor aqui na Terra. Tem noção? Isso é uma estrutura que te faz você se sentir inspirado. No dia que você esquecer que Deus tem uma estrutura construída só para cuidar de você, aí você fica desanimado, abatido, triste. Acabado. Acabado? Acabou o meu tempo. E eu estou só nesses 2 parágrafos. Ainda tem outro. Tanta coisa para mim falar com você. Olha meu livro. Olha aí. Todo rabiscado. Todo mexido. Mas vamos fazer uma leitura geral aqui. Porque aqui está a preparação. Então, eu falei só da natureza. E a revelação? E a providência? Meu Deus, tanta coisa para falar. Né? Tanta coisa para falar. O que é a revelação? É aquilo que foi escrito. A natureza nós chamamos de revelação geral. A Bíblia nós chamamos de revelação especial. E Cristo é a revelação exclusiva. A pessoa de Cristo, a maior de todas as revelações. Né? Isso é a revelação. É aquilo, é a ideia de Deus entregue a você de forma compreensível. E aí vem a outra parte, que é a matéria dele, que é a matéria dele era essas 3 linhas: natureza, revelação e direção de Deus. O que é a direção de Deus? É a providência.
É você aceitar a condução de Deus. A palavra direção de Deus é interessante. Lá em Provérbios 3, eu vou fechar isso aqui. Ontem também eu terminei. Vocês ficaram uma hora aqui resolvendo, né? Batendo papo. Tem que matar, né? Quando eu terminar aqui, se eu ver vocês aqui, vai ver como fazer. Provérbios capítulo 3. Eu falei para vocês quando vocês chegaram aqui, né, João? Se tu não desistir de mim, eu vou salvar vocês. Eu falei para eles, quando eles chegaram aqui, leva nós. Eu tenho muito conteúdo para entregar vocês no resto da vida. Amém? Ao infinito e além. Como, pastor? Tá na tua cabeça? Tá nada, moço. Eu recebo. Todo dia eu recebo novidade. Provérbios 3:6. Amém? O que diz aí Provérbios 3:6? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará teus direitos. Reconhece-o em todos os seus caminhos. E ele vai fazer o quê? Ou seja, isso é a providência. Eu reconheço a Deus em todos os meus 24 horas por dia. Até o negócio da cinta, que alguns perderam. Eu entendi que era Deus providenciando para mim, rapaz. Essa é a última novidade da sexta-feira. Eu gosto de dar exemplo das últimas. Assim. Você pensa, isso aconteceu comigo há 10 anos atrás. Não, isso agora. Então, quando eu bati o olho, eu já reconheci que era Deus que estava e eu já me reportei a Ele. Isso é a conexão com o céu. Isso é espiritualidade. Isso é você estar nessa atmosfera. Só que para você desenvolver isso, você tem que passar por uma crise. Sei lá de que tamanho. Tem pessoas que precisam de uma crise maior, né, cara? Tem pessoas que precisam de uma crise menor. Cada um com as suas crises. Mas se não passar por crise, se não passar por deserto, não entra na terra de Canaã. Entendeu? Se não passar pelo deserto, não entra na terra de Canaã. Mais perto, se não tiver a cruz, não tem o céu. Quem quiser vir após mim, diz Jesus. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Essa é a ideia. Então, quando você olha para o seu passado agora, e você tem que olhar e reconhecer Deus em todos esses caminhos. E Ele vai endireitar suas veredas daqui para frente. Então reconheça que Deus trouxe você aqui. Por um milagre você está aqui. Tanta gente era para estar aqui. E ó, já passou pela minha... né? Já passou pelo meu momento aqui, ó. Já passou de 60. Acho que já passou mais de 70 pessoas pelo transformar. Né? Não sei quantos. Agora que Deus me deu a ideia de eu ter ficha de presença, a próxima vai ter ficha de presença. Então, e cadê essas pessoas? Falar em curso transformado, faz uma listinha, crente, de 15 pessoas que tu conhece, para você dar uma oferta para eles no curso. Você tem que fazer isso essa semana. Para a gente... Você não aprendeu a dar oferta do livro? Agora você tem que aprender a dar oferta do curso. Mas pastor, é você que dá a oferta. Não. Quem para a ovelha é outro ovelha. Então, vocês são as ovelhas. Vocês parem outras ovelhas. Porque elas não vão cuidar ainda. Elas vão cuidar na sua vida. O que aconteceu? Contigo. Eu acho que eu vou fazer uma coisa. Traz. Ela vai ter que ser batizada. Entende? Quem entendeu? Então, a providência é... Cara, quando você entende a providência, você fica feliz abundante. Você olha para o passado, para o presente, para o futuro. Eu chamo isso de um mundo das maravilhas. Onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Quando eu penso nisso, por causa, eu não penso nisso que eu sou louco. Eu tenho base na revelação. Não é um negócio que, pastor ficou louco. Eu sugiro que você fique louco igual eu, senão depois você vai ficar louco lá no fogo do inferno. Querendo ser certinho agora, vai queimar lá.
Então, fechando isso aqui, João Batista está preparado. Aqui ela fala do processo do preparo. Ele envolve ali o ambiente, as matérias, envolve a missão sempre diante de si. E aí ela vai colocar o seguinte, que João, bem aqui, vamos voltar aqui, ó. A solidão do deserto foi um convidativo escape da sociedade onde a incredulidade e a impureza tinham se tornado universais. Tipo hoje. Ele, João, evitava o contato constante com o pecado, para não perder o senso de sua excessiva pecaminosidade. Só essa frase aqui, gente, daria uma semana de oração. Só isso aqui. O que significa evitar o contato, a constância, o pecado? O que significa perder o senso? O que significa excessiva pecaminosidade do pecado? É que tem gente que é apaixonada pelo pecado. Ele se desviava do mal, né? É isso mesmo. Então a ideia é que ele tinha uma percepção espiritual tão legal, tão incrível. João Batista, um dia eu vou chegar lá, que ele conseguia perceber. A gente vai trabalhar isso aqui. Vamos para frente. No entanto, João não passou sua vida em austera melancolia religiosa ou isolamento egoísta. De vez em quando ele saía para se misturar à sociedade, sempre como um comportor, interessado, observador do que estava acontecendo no mundo. Isso é a mensagem de Deus para a Laodiceia. Aconselho-te de mim com besouro provado no fogo, vestiduras brancas e colírio, para você ver o que está acontecendo no mundo. A gente está tão preocupado consigo mesmo, com os próprios problemas, e a gente não sabe a desgraça que está acontecendo no mundo. Você tem que esquecer de si, irmão, para você observar o que está acontecendo no mundo. Diz ela, iluminado pelo Divino Espírito, ele estudava a natureza humana. Fiz isso há 20 anos, estudando a natureza humana. Bato o olho na pessoa, faço o scanner e já sei que tipinho de gente que é. Maioria eu acerto. Quais todos? Estou caçando um que eu errei. Ontem, depois da conversa, a menina falou, pastor, mas como é que o senhor sabia disso? O senhor falou minha história todinha. Fica tranquila, eu sei a revelação. Qual horário que era? Estudava a natureza humana para entender como alcançar o coração das pessoas com a sua mensagem celestial. Não pensa você, comportou, que você vai sair vendendo para todo mundo, vai ser facinho. Decorar a oferta, aí decora a oferta, aí chega lá, não, é só fazer. Passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto. Decorei? Então vai. Vai, pra você ver. Se você não estudar a natureza humana. O tiozinho que chegou aqui na sexta-feira, por que eu dei tempo para ele? Para mim escanear ele. Escaneei ele de cima e embaixo. Pronto. Agora cada palavra que eu falar vai lá no âmago dele. Não me escapa. Não tem objeção? Embora ele se mexa, tentou objetar com a mão. Aqui, ó. E aí não tem escape. Por quê? Porque eu sei. E eu falei para ele algumas coisas. Eu falei para ele o propósito dele. Falei para ele a missão dele. Falei para ele que ele fazia parte do meu time. Falei para ele. Eu falei para ele tudo o que ele sempre quis ouvir. Isso é você entender a natureza humana. O curso Transformar tem uma parte que é da identidade. 117 slides. A maioria desses meninos que eu conversei com eles assistiram o curso e não lembra de nada. Duvidar até vocês. Não lembra nada. Por que não lembra? Porque esquece do propósito. Porque isso, quando terminou o curso, não ficou latente. Você tem que lembrar do seu propósito. Lembrar para que tu serve. Para que tu serve? Se tu se encontrou comigo, é porque você tem que transformar a vida das pessoas que eu faço. Meus discípulos.
Amém? Faça o que eu faço. Esse é o teu propósito. Então, para isso, você tem que estudar, você tem que se preparar. Você está entendendo? Seria legal você fazer o que eu faço? Seria legal você, um orador do curso? Daqui a pouco você está fazendo esse curso nas igrejas. Daqui a pouco você está fazendo esse curso sabe lá onde? Daqui a pouco você está no mundo aí fazendo esse curso. Amém. Eu não quero só que você venda livro. Eu quero que você transforme a vida das pessoas. Para você fazer isso, você tem que entender da natureza humana. É por isso que João Batista, moço, cada um ele dava a lapada, mas dava certinho. O fariseu ele falava raça de víboras. O publicano ele falava, tá tudo bem, Deus perdoa seu pecado, agora toma vergonha na cara. Vai devolver o que você roubou. E ele ia trabalhando isso aí com todo mundo. Diz Ellen White, pesava sobre João Batista o quê? A responsabilidade sobre a missão. Eu penso na minha missão 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu sou obcecado na minha missão. Dá para perceber, pastor. Pois é. Quando vem a mim, de maneira nenhuma eu não suporto. Esse final de semana eu conversei com uma pessoa, já contei para vocês ontem. 5 horas. E ela já me deu uma lista de gente que ela quer que eu ajude. Não, estou segura para você ajudar eles. Não é que eu vou multiplicar, né? Manda para nos transformar. Tem que ter isso, tem que pesar na sua cabeça. Você tem que sentir o peso das almas que você visita. Você não pode aceitar ou não. Você não pode, gente. Se a pessoa não adquiriu, é porque você não soube. Você não entendeu a natureza dela. Você não tem que ter. Mas pastor, ela não tinha dinheiro de jeito nenhum. Não sei. Não aceite a derrota. Não aceite. Se você não vendeu, passou. Mas agora vai aprendendo. Estude o ser humano. É por isso que eu mando mensagem para vocês do áudio, para vocês nos estudem. Físico, mental, espiritual, social e financeiro. Ali é o ser humano. Os áudios que eu mando para vocês são técnicas para vocês usarem no dia. Para vocês melhorarem as suas ofertas. Naquele dia, você escuta de manhã e aplica à tarde. Escuta de manhã e aplica durante o dia. Todo dia tem novidade. Se você fizer isso, eu garanto para você, você vai melhorar muito. Tem uma menina que está lá em Portel, Carol, eu mandei o vídeo dela para vocês. Quem assistiu o vídeo da Carol? Ela falou para mim, pastor, todo dia eu escuto o teu áudio, anoto e eu falo para a dona Maria. Falo de saúde espiritual, falo de saúde mental, falo de saúde física, falo de saúde social e financeira. E eu vou agregando. Pastor, minha oferta está cada vez melhor. E é assim. Eu estudei a vida inteira para te dar esse suporte de graça, de presente. Mas é por isso que tu não absorve. Porque tu esquece a missão. Você tem que estar obcecada. Pastor, acabou o tempo, é verdade. Embora estivesse no deserto, diz Ellen White, João não estava livre das tentações. Embora você na reportagem, não pense você que você não vai estar livre da tentação. Ah, sim, vai. É aqui que ele vai te tentar. Satanás tentou derrubá-lo. Satanás fez o quê? Tentou, mas não. Você acha que ele não vai tentar derrubar você também? Precursor de Cristo. Você é um precursor de Cristo. Não viaja na maionese. Não. Agora vai ser o curso transformar. O pastor Marco é meu pastor. Agora eu sou imune. Vai ver o imune. Vai. Né? Satanás tentou derrubá-lo, mas suas percepções espirituais eram claras. E por intermédio do Espírito Santo, ele conseguiu detectar de longe e resistir aos ataques do tentador. De longe. Eu falei para o ser humano, não abraça essa manhã, não. De longe eu já percebo a desgraça aqui. Percepções espirituais. Aí o diabo fala, não tem nada a ver. Ah, não tem. Tudo tem a ver. Você tem que ser um obcecado pelo celestial. Se você não for obcecado pelo celestial, você vai cair. Ah, sim. E já passou por aqui, esse ano, oportunistas começaram a cair. E olha que
for, imagina. Não é fácil. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Pastor, o que é percepção espiritual clara? Faz um estudo sobre isso na Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus, faz um estudo sobre percepção espiritual clara. Como está a sua sensibilidade espiritual? Quando você olha, eu lembro que a Bruna, um dia a gente foi lá no shopping, e aí a Bruna me fez uma pergunta, e aí eu dei uma visão espiritual para ela. Eu não lembro agora. Foi de Jó, não foi? Acho que porque a ligação de Jó era a única ligação que tinha. Uma das coisas que Ah, verdade. Jó era o único ser humano no planeta que tinha uma ligação da Terra com o céu. Era o único ser humano que estava sendo fiel a Deus. Era o único ser humano. E era esse que o diabo queria cortar. E você tem que olhar as coisas uma percepção espiritual. Na época, então, né? Na época. Sabe quem que vivia na época de Jó? Eu estava falando para isso. Isaac, Isaú, Jacó. Isaac é pai de Jacó e Isaú, não é? A família dos escolhidos estava dentro lá. Mas era uma família de desgraça. Um problema era aquele. Jacó era um morto. Isaac matava. O pai, negligente. A mãe, tentando enganar o pai. Olha a família dos escolhidos de Deus. Aí você estava falando, aí ó, esse é os seus escolhidos? Esse é a nação? Não tem ninguém em Deus que te ouve. Aí Deus saiu do foco de ação da família dos escolhidos e foi lá em U. Olha lá. Você viu o Jó? Você está achando que eu só tenho eles? Você está achando que eu só tenho os adventistas como fiéis? O negócio do padre lá. Não. Então, percepções espirituais. Você tem que ter isso. E Jó não tinha percepção espiritual, né? Por isso que ele lamuriou 50 capítulos. E se tivesse percepção espiritual, do jeito que Deus queria que ele tivesse, ele ia falar bem e sei que tudo pode. Ele só teve essa conclusão no 42. Por isso que Deus vem até Jó e dá uma percepção espiritual para ele. Jó, você tem noção de quem eu sou? Você está questionando ele. Você está maluco? Você já estudou o jacaré? Você já estudou a natureza? Para você aprender da natureza? A maior lição para Jó. Jó se converteu depois do episódio. Mas pastor, Jó não era perfeito, era nada. Jó tinha que aprender muitas coisas. Então, uma explicação hoje que cabe acrescentar aí, porque as pessoas usam, muita gente usa muito, é o tempo de Deus. Deus está pronto para nos dar, a gente que não tem a percepção. a gente que não tem percepção. E essa percepção espiritual clara é o quê? É a comunicação com o Espírito Santo. Ele vai falar para você, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. É a sensação de ser criança no colo do pai. Essa sensação de ser criança no colo do pai é incrível. É assim, incrível. Percepção espiritual. Aí quando você detecta o desânimo, quando você vê que está vindo lá na esquina, você já sai fora. Ou então você blinda com a fé. Escudo da fé. Aí você blinda, vem os dardos inflamados, você nem sabe onde você é. Tem gente que vai falar, porque o inimigo está me provando, porque o inimigo está difícil, o inimigo, não sei, inimigo. Para, inimigo! O cachorro. Fico louco com isso. Não fica se comunicando com as trevas. Não se comunique com as trevas. Você está onde? Na luz. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma! Moço, onde eu estou passando, Satanás desalunos. Eu chego e ele vai fora. Né, irmão? Chega e fala, sai. Ele sai. É assim. Pastor, você não tem medo do diabo? Oxe! Você não tem vergonha? Eu não tenho medo de nada. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Estou cheio do Espírito Santo.
Agindo meu Pai, quem impedirá? Ninguém. Mas você tem que ter percepção espiritual. A terceira lição da natureza. A primeira não muda. A primeira não muda. A segunda não vive para si. E a terceira, ela é inspiradora, inspiração. Ela te eleva ao celestial. Ela faz você ter uma percepção de Deus Todo-Poderoso. Né? Ok. Amigos, talvez esse estudo do preparo de hoje seja incrível. Porque você agora está blindado, você detecta. Eu escrevi tudo isso aqui na lateral. O processo do preparo é a blindagem. Você tem que estar blindado. Amém. Você é igual um trator de esteira. Falei no áudio para os meninos do domingo. Você é igual um trator de esteira. Você entra e as matas basta tudinho. Nada te para. Esse é João Batista. Esse tem que ser o precursor. Irmão, você não tem noção do que é isso aqui. Deixa eu fechar. Ela diz o seguinte: embora, aqui ó, como Moisés nas montanhas de Midian, João também se viu envolto pela presença. Isso é a blindagem. É a sensação da presença de Deus. Essa sensação não quer dizer, pastor, você já viu Deus? Você já sentiu calafrio, né? Não, nunca senti. Nunca senti nada. Eu a creio pela fé. Não se baseie nos seus sentimentos. Baseie na sua fé. Mas se Deus quiser fazer eu sentir, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. E se Ele te der essa sensação, glória a Deus. E se Ele não te der essa sensação, não importa. Ele continua Sendo Deus. presente. Sendo um Deus presente. Ellen White diz, ele se viu. Ele teve a visão da presença de Deus pela fé. Ele não sentiu a presença de Deus. Presta atenção nas palavras. Essa aqui é uma profeta, ela é muito detalhista. Se você passar assim, ó, você não percebe as pérolas que fica aqui, ó. O aspecto sombrio e terrível da natureza em sua casa, do deserto, retratava de maneira vívida a condição de Israel. Ou seja, olha o que é percepção espiritual. Ele olha as circunstâncias e ele compara isso com a situação espiritual do povo. Ele olha as circunstâncias, ele compara isso com a situação espiritual do povo. E ela diz o seguinte: a vinha do Senhor tinha se tornado uma ruína desolada, mas lá no alto, por cima das nuvens escuras, brilhava o arco-íris da promessa. Lindo isso aqui. Isso é lindo. Isso aqui é um espetáculo. Mesmo que esteja uma tempestade, as nuvens negras acima das nuvens escuras, a luz nunca deixou de existir. Sempre esteve lá. E os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. E eles ficam acima das nuvens. Eles têm contato direto com o sol, com o arco-íris da promessa. Só mais 2 parágrafos e eu fecho. Aqui ainda fala do preparo. Sozinho, no meio da noite silenciosa, João fazia o quê? Lia sobre as promessas de Deus para Abraão, de lhe dar a descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. A luz do alvorecer falava daquele que seria como a luz da manhã ao nascer o sol, numa manhã sem nuvens. No brilho do meio-dia, ele via o resplendor do dia em que a glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão. Amém. Esse parágrafo aqui, irmão, é a sua percepção espiritual. Que hora que ele lia a Bíblia? Que hora que ele tinha? 24 horas por dia. De noite, na madrugada, ao meio-dia. 24 horas por dia, João estava em conexão com o celestial. 24 horas por dia, ele olhava as circunstâncias e trazia para uma atmosfera espiritual. Olhava as circunstâncias e fazia o quê? Trazia para a atmosfera espiritual. Quando você olha para o seu cliente
Você tem que fazer ele entender que você está elevando ele para a atmosfera espiritual. Nossa, mas para isso você tem que estar pronto. Você tem que entender o que eu estou falando. Você tem que olhar para a pessoa e falar: eu fui enviado de Deus e você é um eleito de Deus para receber aquilo que eu estou trazendo para você. Você tem que invocar o nome do Senhor. Você tem que ver. Olha, ele via o sol nascer e ele comparava com o espiritual. Ele via o meio-dia, ele comparava com o espiritual. Tem gente que meio-dia o sol está quente. Ah, esse sol quente está me acabando. Eu vou ganhar vida, eu estou dizendo. Quente vai ser no inferno. Lá vai ser quente. Ah, você vai. Já fez isso uma vez? Mas, fechando o último parágrafo, que depois amanhã vamos falar sobre as profecias. Como uma mescla de quê? Respeito e alegria. Emoção. Emoção. Respeito e alegria. O respeito é uma emoção. O respeito é um sentimento em que você dignifica o outro. Eu falei disso no áudio semana. Ah, pastor, eu vi esses dias. Ah, pastor, o crente falou lá na igreja que não pode adorar a Deus por emoção. Esse cara é um tapado. Tonto. Como que não pode adorar a Deus por emoção? Não. Amor é o quê? Uma emoção. Deus é amor. É porque não entende. Ignorante. Olha o que ela fala. Com um misto, com uma mescla de respeito e o que mais? Alegria. Ele tinha um senso da dignidade de Deus, da dignidade da obra, da dignidade e um senso de alegria, porque ele falava: uau! Eu fui chamado para levar luz! Glória a Deus! Ele ficava alegre, com mescla de respeito e alegria. Ele examinava os rolos dos livros, os rolos proféticos, em busca da revelação sobre a vinda do Messias. Siló devia aparecer antes que o rei deixasse de reinar sobre o trono de Davi. O tempo havia chegado. O governador romano sentou-se no palácio do Monte Sião, segundo a confiável palavra do Senhor. Cristo havia nascido. Então João Batista ele não recebeu uma visão igual Daniel, um sonho. Ele recebia o quê? Aqui tem 3 verbos que eu separei aqui. Ó. Verbo número 1, lia. Verbo número 2, examinava. Amanhã eu vou falar sobre o estudava. Ele lia, examinava. Lia, examinava. O que é examinar, pastor? É você comparar texto com texto. Você vai e volta. Você separa horas na Bíblia. Horas, 2, 3 horas na Bíblia. Aí o que o diabo faz no mundo de hoje? Bota você para assistir 2 horas filme. E qualquer outra coisa que o jovem assiste. Então, gente, eu pedi mais 30 minutos, acabou os 5 minutos, passei 2. Se prepare. Se prepare. O preparo vem do estudo da natureza, da revelação e da providência. Se prepare para quando você visitar as pessoas verem que você está em uma outra atmosfera. Amém? Amém. Quero apelar hoje ainda, amanhã você traga para mim pelo menos aí uns 10 nomes para a gente fazer, para a gente orar para essas pessoas, para a gente convidá-las para o curso transformado. Amém? Amém. Então, você já tem 5 convidados. Você precisa disso. Você tem que trazer pessoas, porque isso é uma forma de você parar de pensar em você cada vez mais. O que eu quero é que você pare de pensar em você, nos seus problemas, na sua vida, na dificuldade, quem você é, deixe de ser. Pare de pensar em você. Pensa nas pessoas. Que Cristo pensou em você, tanto que Ele deu a sua vida para ti salvar. Quantos vão seguir o preparo de João Batista aí? Amém. Fiquem em pé.
Vamos orar.